A paz do Senhor, queridos, estamos de volta aqui com o nosso canal. O objetivo é o mesmo, é falarmos da palavra de Deus. Desde já eu quero parabenizar todos os professores, Dia 15 agora foi dia dos professores. Você professor em escola bíblica dominical, pela qual nós estamos aqui trabalhando nesse vídeo. Quero parabenizar todos vocês, Sou Esaú, exerço o Ministério Evangelístico na Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, em Aracruz, Espírito Santo. E como sempre, quero convidar você que está nos assistindo pela primeira vez a se inscrever, no nosso canal, a clicar no sininho. Todas as vezes que tivermos notificação, você vai receber aí de primeira mão. E quero já também agradecer a vocês aí que já são inscritos. Agradecer a vocês que comentam, que compartilham o nosso trabalho. Se vocês não têm ideia de quanto isso ajuda. Então, a nossa lição de hoje é os livros de Lucas e Atos, a base para a doutrina pentecostal. Então hoje nós vamos continuar falando sobre esses dois livros maravilhosos, a qual Deus tem deixado para nós através do evangelista Lucas para nos auxiliar, para nos ajudar, para compreender a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Como sempre, eu aconselho a você, professor, a incentivar os seus alunos a participarem da aula, a fazer com que eles leiam, façam perguntas, tragam eles para a lição, para que eles se sintam à vontade, para que eles participem, e até mesmo você, professor, vai se sentir à vontade, quando ver eles participando. O nosso objetivo é compreender por que Lucas é considerado um autor pentecostal, mostrar pontos relevantes do Evangelho de Lucas para o movimento pentecostal e refletir a respeito de pontos importantes do livro de Atos. Lembrando que Atos é todo importante, É o único livro histórico do Novo Testamento que é um livro riquíssimo em atrair, em prender sua atenção pelos acontecimentos dos discípulos de Jesus, dos homens, que começa ali a sua caminhada. Então ali Jesus foi assunto ao céu e ali eles vão dar início à trajetória, agora sem a presença física de Jesus, que Jesus vai prometer outro Consolador. Então a partir daí eles vão começar agora a ter a presença do Espírito Santo para a caminhada para exercer o ministério. O Consolador não é uma força ou uma influência. O Consolador, ele é Deus. E o objetivo do Consolador sendo Deus, é apresentar Deus Pai e Deus Filho. Através do Consolador, nós conhecemos a Deus. Através do Espírito Santo, nós conhecemos Jesus. O tema de Lucas é Jesus é o Salvador divino humano. O tema de Atos, a propagação do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Lembra que falei para vocês na aula anterior que o Atos dos Apóstolos pode ser considerado também Atos do Espírito Santo, porque é um livro onde relata os atos do Espírito Santo. Vamos para nosso primeiro tópico. Lucas, o escritor pentecostal. Quem foi Lucas? Se você ler Colossenses capítulo 4, versículo 14, você vai ver Paulo fazendo uma referência a Lucas, chamando ele de o médico amado. Lucas foi um grego, Lembrando que Lucas foi o único não-judeu a fazer parte da composição da Bíblia e também foi ali um auxiliar de Paulo nas suas viagens missionárias. É muito interessante estudar a história de Lucas, porque um dos pontos interessantes é entender que ele era gentil e ele é um dos compositores dessas narrativas maravilhosas dadas pelo Espírito Santo, que é o Evangelho segundo escreveu Lucas e o Atos dos Apóstolos também.
O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos foram dirigidos inicialmente a um homem chamado Teófilo. Possivelmente foi o que financiou, o projeto literário desses dois livros. Pelo conteúdo do seu texto, Lucas demonstra que teve uma educação diferenciada, pois seus escritos trazem em torno de 800 palavras que não ocorre nos demais textos do Novo Testamento, em um grego refinado. Então por isso dá a entender, dá uma compreensão que Lucas ele era uma pessoa nobre. Uma coisa interessante também que nós temos que enfatizar, nós temos que entender que Lucas ele não teve aquela revelação direta de Deus para escrever, que João teve uma revelação e aí ele foi escrevendo. Lucas ele trabalhou através de pesquisas, e o interessante é que o livro de Lucas ele é tão espiritual, ele é tão verdadeiro quanto o livro de Apocalipse, que foi revelação dada a João. Então Lucas, a gente entende que o trabalho dele foi feito através de pesquisas, ele entrevistava as pessoas que foram curadas por Jesus, as pessoas que foram libertas, as pessoas que andou com ele, os discípulos de Jesus. Então ele trabalhou por meio de pesquisas. Segundo subtópico, tópico 1, a produção literária de Lucas. Um segundo livro, Atos dos Apóstolos, mostra a forma com que os discípulos de Jesus deram prosseguimento às obras do Mestre. Lucas é o autor que descreve a vida de Jesus de forma mais ampla em seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, e que por meio de um segundo livro, Atos dos Apóstolos, mostra a forma com que os discípulos de Jesus deram prosseguimento à obra do Mestre. A gente entende, como eu já falei para vocês mesmo, que em Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus vai dar continuidade à trajetória, à caminhada ali já na ausência física de Jesus. Lucas, por ser gentil, ele apresenta Jesus como um ser que não fazia acepção de pessoa. Um exemplo disso, um exemplo claro, é quando ele chega a ter Zaqueu, e ali ele tem uma conversa com Zaqueu, e ali ele salva Zaqueu, Então a gente entende, a gente compreende que Deus, que Jesus Cristo, ele não tinha preferência, ele veio para toda a humanidade, ele amou a humanidade inteira. No Evangelho de Lucas nós vemos diversas parábolas que ele usou para comparar ao reino dos céus. As parábolas que Lucas vai relatar, elas trazem menção, ela traz ao entendimento das coisas que vão acontecer. Ela quer trazer aos homens uma realidade que acontece ou que vai acontecer. Jesus usou para ilustrar o reino de Deus. Diversas parábolas que ele utilizou para apregoar o Santo Evangelho. Terceiro subtópico aí do tópico 1, fonte dos escritos de Lucas. Como eu já falei para vocês, Lucas ele vai atrás de pessoas que conviveram com Jesus, pessoas que tiveram experiências com Jesus, e vai relatar ali os acontecimentos de todas essas pessoas que elas viveu, e ele vai narrar apenas com pesquisa. Então você tem uma ideia, dá para você ter uma ideia do trabalho que foi em produzir o livro, que ele tinha que estar atrás das pesquisas. É como uma pessoa que vai compor um livro, que ela estuda sobre tal assunto, e ela vai atrás, ela pesquisa, ela estuda. Assim foi Lucas. Segundo tópico, o Evangelho de Lucas, um livro que prima pela oração. A gente entende que Lucas vai relatar diversos fatos de oração. Se você for parar para prestar atenção, o início do livro de Atos, todos tratam de oração. Todos vão falar sobre a oração. O Evangelho de Lucas é iniciado mostrando uma resposta de oração. Zacarias, ele estava no templo, a Bíblia não relata qual é a oração de Zacarias, mas um anjo aparece a Zacarias,
o anjo Gabriel aparece a Zacarias e relata que a oração dele foi ouvida. E ele ia ter um filho, né, que é João Batista, né, o prometido João Batista. Jesus orou, Jesus vivia orando. Você vai ler, vai encontrar no Evangelho essas passagens sobre Jesus indo orar, se retirando para orar. Jesus orou para ser batizado. Jesus orou para escolher os discípulos. Jesus orou na cruz pedindo em prol da humanidade. Só Lucas vai registrar esse fato de Jesus orando ali na cruz, que o povo, se você ler em outro evangelho de Mateus, por exemplo, eles vão pedir que aquela maldição e todo aquele sofrimento caísse sobre eles, né? Aí Jesus lá na cruz, no evangelho de Lucas, ele vai fazer uma oração para Deus não imputar o pecado daquele povo a eles, porque senão tornaria em vão a morte de Cristo. Jesus estava morrendo por aquela humanidade. Agora, se a culpa daquele pecado que eles cometeram fosse ficar sobre eles ali, a morte de Cristo não ia ter valor para eles. Então Jesus vai: Pai, perdoa, eu perdoo, que eles não sabem o que faz. Jesus estava morrendo pela humanidade e o povo, né, achando que era um mero homem que não tinha muito significado, mas não sabendo eles que ali ele estava matando Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Então por isso que ele vai fazer a oração para Deus não levar em conta o pecado daquele povo. Então isso vai validar a morte de Cristo, porque se Deus tivesse levado em conta o pecado daquele povo quando Jesus tivesse morrido, a morte de Jesus provavelmente seria em vão. Mas Jesus vai lembrar: Pai, não leve em conta, perdoa, porque eles não sabem o que faz. O Espírito de Deus enchendo e orientando pessoas. Maria, mesmo sendo virgem, seria mãe de Jesus por obra do Espírito Santo. Então isso é só o Espírito Santo que faz essas coisas, né? E a gente vê também Simeão quando chega, né, e pega Jesus no colo e apresenta. Tudo isso é obra do Espírito Santo. A gente entende que quem faz essas coisas, quem faz a pessoa reconhecer que Jesus é Deus, é o Espírito Santo. Então quando a pessoa não reconhece que Jesus é Deus, é porque ela não tem o Espírito Santo. Deus vai dar uma ordem, Jesus Cristo vai dar uma ordem aos seus discípulos para ficar em Jerusalém até que recebesse o Consolador, e só saísse dali quando tivesse auxiliado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus agindo em Jesus. Jesus, já adulto, é batizado por João, e neste momento o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Lucas capítulo 3. Jesus chegando em Nazaré, ele vai pegar, né, o rolo sagrado, vai abrir e vai ler. E ele vai ler a passagem de Isaías que dizia que o Espírito do Senhor veio sobre mim e ele me ungiu, né? Então naquele dia, naquele momento, Jesus vai relatar: hoje isso se cumpriu. Então a gente entende que Jesus, ele vivia as Sagradas Escrituras, as revelações, as profecias estavam sendo realizadas ali. Atos dos Apóstolos, terceiro tópico: a vinda do Espírito Santo. A gente sabe que Atos dos Apóstolos é a narrativa principal aí do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. Aí entendemos que o Espírito Santo ele desceu quando o povo estava todo reunido num só lugar, né, orando ao Senhor mais uma vez sobre oração. Atos dos Apóstolos você vai ver diversas vezes falando da oração. Tudo que eles iam fazer, tudo que eles projetavam, eles oravam antes. O poder do Espírito Santo. A conversão de quase 3.000 pessoas. Pedro vai estar pregando a palavra de Deus e quase 3.000 almas aceitam a Cristo. E quem é que faz isso? O ser humano não tem essa capacidade de converter, de fazer a pessoa deixar o pecado. Quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre a vida de Pedro. E Pedro vai orar, Pedro vai trazer algo do céu para aquelas pessoas e vai convencer aquelas pessoas
e elas vão se converter. O Espírito de Deus, de forma poderosa, encheu Estevão. Lembra da situação de Estevão? Estevão estava sendo interrogado, e o Espírito Santo fez ele lembrar praticamente todo o Pentateuco. Toda a história de Moisés, ele vai narrar que Deus tirou com mão forte o seu povo das garras de Faraó e fez passar pelo deserto. Ali uma coluna de fogo, uma nuvem os cobria, e eles atravessaram o mar. Chegando no deserto, Deus enviou pão, Deus enviou maná, Deus enviou carne. E continua narrando, Estevão vai fazendo a narração, Deus aplicou as leis ao seu povo, e até chegar em Jesus. Estevão faz uma narrativa completa, e as pessoas vão ficar muito iradas quando vê Estevão relatando, exalando espiritualidade ali, e a revolta é tão grande, e eles levam Estevão, o diácono Estevão, para ser apedrejado. E outra ação do Espírito Santo, você vai ver que quando ele está sendo apedrejado, ele olha e vê Jesus em pé à direita de Deus. Olha que interessante, só o Espírito Santo que faz isso, faz com que Estevão, sendo apedrejado, ele vai pedir para Deus não levar em conta também o pecado daquele povo. Olha que coisa tremenda. Quem faz você perdoar pecado é o Espírito Santo. Quem convence você a perdoar é o Espírito Santo. Quem convence a você a amar o próximo é o Espírito Santo. Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo morto, e ele pediu para Deus não imputar aquele povo aquele pecado que eles estavam cometendo. Por 2 vezes seguidas, Paulo e Silas e Timóteo tentaram entrar em 2 regiões e foram impedidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala onde você deve ir, onde você não deve ir, onde você deve pregar, onde você não deve pregar, né? Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, por 2 vezes aí eles tentaram entrar na Ásia e na Bitínia, e o Espírito Santo falou: não é para ir por aí, não é para ir aí, e não pôde pregar naquelas cidades. É por isso que o livro poderia ser chamado também Atos do Espírito Santo, porque o protagonista principal, né, é evidente que os discípulos protagonizaram ali, mas tudo através do Espírito Santo. Lucas mostra que tanto judeus como gentios foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas e receberam o poder para serem testemunhas de Cristo. A gente sabe que uma das a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para você é que Gálatas 5, a partir do 22, você vai entender que quando você é paciente, quando você é amoroso, quando você é longânimo, quando você ama o próximo como a si mesmo, você está demonstrando o Espírito Santo na sua vida. Que o Espírito Santo na nossa vida não é por eu profetizar, não é por eu falar em outras línguas, e sim por demonstrar amor ao próximo, é fazer o bem ao próximo. Eu vou estar vivendo, vou estar vivendo de fato o Espírito Santo de Deus na minha vida. Não sendo caluniador, não sendo difamador, mas sim amar verdadeiramente. Isso eu vou provar que o Espírito Santo é na minha vida. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa aula de hoje. Se foi bênção para você, compartilhe, ajude ao nosso canal para que nós possamos ter mais pessoas para estudar conosco. Se inscreva, compartilha, e na próxima aula nós estamos aqui de volta para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz. Amém.